Eu passei quase 10 anos da minha vida sabendo exatamente como posicionar outras pessoas nos projetos delas. Mas quando chegou a minha vez de fazer isso por mim mesmo, eu simplesmente travei. A verdade é que eu descobri que eu tenho pânico de me expor. E esse vídeo aqui, esse canal, na verdade, é a primeira vez que eu enfrento isso com coragem. Então deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Lá em 2015, quando eu tinha 19 anos, eu comecei um projeto com a minha irmã. A gente queria transformar ela numa influenciadora digital de beleza, numa época em que isso ainda nem era uma profissão de verdade. A gente não tinha contato, nem dinheiro, nem referência, só muito trabalho mesmo e uma paciência que nem eu sabia que tinha. E com o tempo deu certo. A gente até que se posicionou, fizemos muita publicidade e veio junto uma estabilidade que a nossa família nunca tinha tido antes. Mudamos de casa e esse trabalho, que começou como uma aposta de 2 adolescentes, mudou a vida da gente para sempre. Eu passei quase 10 anos da minha vida aprendendo na prática uma coisa que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de aprender, que é a construção de uma imagem pública, como construir, posicionar, fazer crescer e se estabelecer como uma presença pública na internet, criar uma comunidade e de certa forma viver disso. E foi exatamente isso que eu fiz junto com a minha irmã lá em 2015, quando a gente começou. E esse envelope aqui guarda algumas dessas imagens desse momento tão importante que transformou as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar elas aqui com você. A primeira foto é uma foto da minha irmã. Tô por trás das câmeras filmando e dirigindo. Nesse vídeo aqui a gente estava fazendo muito provavelmente uma publicidade para uma marca que ela tinha um contrato. Também tem essa outra foto aqui. Nessa foto eu apareço por trás das câmeras. Eu tô ali no celular, muito provavelmente eu tô passando um roteiro ou alguma coisa que precisa ser dito, precisa ser mencionado no vídeo. Essa aqui também é uma foto muito especial. A gente foi na biblioteca do bairro onde a gente cresceu para gravar uma cena externa para um vídeo que a gente também estava produzindo ali nessa semana. E essa é uma foto também muito especial. Isso é a gente no Lollapalooza em 2017. Fomos convidados para fazer uma publicidade para uma marca e a gente acabou tendo a oportunidade também de curtir a festa e foi um momento muito especial. Estar ali a trabalho, a convite de uma marca grande e importante. Foram, assim, uma das grandes coisas que a gente já fez ao longo desses anos. Mas tem um detalhe nessa história que, infelizmente, eu só fui entender muito tempo depois. A minha vida de lá pra cá deu muitas voltas e eu acho que talvez você se reconheça em alguma delas. Eu tinha começado uma faculdade de Direito, tranquei, porque não fazia mais sentido. Em 2017 eu escolhi estudar design porque a parte criativa sempre foi onde eu me senti mais eu. Eu queria ser diretor de arte. E aí as coisas começaram a se mover rápido demais, eu tive um burnout, rompi a parceria com a minha irmã, fui morar em Dublin para estudar inglês, veio a pandemia, voltei pro Brasil, conheci o meu marido, nos casamos e logo depois ele foi convidado para vir trabalhar aqui na França. Cada uma dessas mudanças sozinha já é grande demais. Todas juntas, em poucos anos, foram me tirando do lugar sem que eu percebesse. E foi aqui na França que tudo isso me alcançou de vez. Eu cheguei aqui achando que recomeçar ia ser difícil, mas totalmente possível. O que eu não esperava era o quanto da minha carreira, o quanto da minha experiência e de tudo que eu havia feito no Brasil não atravessaria a fronteira e me possibilitasse me encaixar profissionalmente aqui nesse país. Quase nada do que eu tinha construído contava aqui porque não foi construído aqui. Sem rede de contato, diferença cultural em tudo, eu experimentei uma solidão que eu jamais tinha sentido antes na minha vida. E aí eu caí numa depressão. Eu não vou dramatizar isso aqui, até porque nem é sobre isso que o vídeo fala. Mas eu também não vou fingir que não aconteceu. E por mais estranho que pareça, foi a partir dela que começou a parte mais importante de tudo.
Tentando me recuperar, eu fiz uma coisa que parecia pequena na época. Voltei pra faculdade aos 28 anos, do zero, numa escola de design aqui na França. Eu comecei a procurar quem eu era em lugares que eu nunca tinha procurado antes. Eu me expus a um monte de coisas novas, trabalho lento, com as mãos, longe de qualquer tela. E por um tempo eu achei que talvez fosse ali, que talvez eu precisasse virar uma pessoa completamente diferente, fazer algo longe do digital que tinha me esgotado. E depois de todas essas voltas, eu cheguei na conclusão, que olhando agora, parece quase óbvia, é que eu amo o digital. Eu amo criar, comunicar, construir coisas que vivem na tela. Não adiantava fugir disso, não era uma fase que tinha passado, era quem eu sou. Eu tinha passado anos tentando me reinventar pra longe de mim, quando na verdade o que faltava era voltar pra perto. E eu acho que a idade ajuda nisso. Aos 31 anos, com maturidade, a gente começa a conseguir olhar pra trás e separar com calma o que deu certo do que não deu certo, sem culpa, sem medo, sem pressa. E o que sempre deu mais certo na minha vida teve a ver com duas coisas: criar e me comunicar. Mas aí eu volto para aquela história que eu te contei lá no começo, porque é o centro de tudo. Eu fui capaz de construir a imagem pública da minha irmã, 10 anos sabendo exatamente como expor uma ideia, tirar um projeto do papel e colocar pro mundo. E eu tenho pânico de fazer isso comigo. Eu evito me expor, me dá medo de aparecer. Existe uma distância enorme entre construir a presença de outra pessoa e construir a sua própria. E eu, que era bom na primeira, sempre travei na segunda. Não é falta de método não, tá? Eu tenho método. É bem um medinho mesmo. E em algum momento eu entendi uma coisa, que enquanto eu esperasse esse medo de me expor, de ser julgado, etc., passar pra começar, eu nunca ia começar. Porque o medo não passa antes, ele passa fazendo. Então esse canal é isso. Antes de qualquer outra coisa, é eu enfrentando esse medo em tempo real, com a câmera ligada e com medo ainda no corpo. Então é isso que esse espaço é. É um lugar onde eu reúno tudo que eu sei fazer: design, comunicação, marca, branding, para finalmente usar toda a minha experiência ao longo desses anos para fazer algo que realmente faz sentido para mim. Mas dessa vez de um jeito bem mais honesto, mostrando o processo enquanto ele acontece e não apenas o resultado bonito lá no final. Aqui eu vou falar de design de marca, que é o meu ofício, que é onde eu tenho lugar de fala. Eu vou falar também das dificuldades reais de ser um brasileiro tentando recomeçar a vida fora do país, eu também tenho lugar de fala. E eu vou trazer tudo que eu tô aprendendo sobre criatividade, sobre estética, sobre design, de uma perspectiva europeia. Tudo que eu vejo, tudo que eu aprendo aqui, seja nas mídias, seja nas ruas, em workshops que eu participo. E eu vou ser bem honesto sobre o resto, sobre toda essa mudança que acontece hoje em dia, que causa muita angústia na gente. Às vezes eu não tenho com quem conversar e eu pretendo falar sobre isso também aqui no canal, sobre todas essas mudanças que vêm acontecendo nos últimos anos, sobre o medo de perder o emprego, a carreira, sobre o medo de recomeçar em uma outra coisa, caso isso venha acontecer. Eu pretendo trazer conteúdos mais íntimos também e honestos nesse sentido aqui nesse canal. Porque eu acho que eu não tô sozinho nisso. Se você está passando por algum tipo de recomeço, mudou de país, mudou de carreira, ou simplesmente mudou a ideia que você tem sobre você mesmo, eu queria que você se sentisse parte disso aqui. Não como quem assiste alguém que já chegou, mas como quem caminha junto com alguém que ainda tá chegando lá, sabe? Eu não tenho tudo resolvido na minha vida. Muito pelo contrário, eu tenho a minha carreira em design, uma história cheia de altos e baixos e reviravoltas, uma vontade muito grande de me reconectar comigo mesmo fazendo aquilo que eu amo. E faz muito mais sentido fazer tudo isso acompanhado, e é por isso que eu tô querendo criar uma comunidade aqui na internet. Vídeo novo toda quinta-feira aqui neste canal. Se tudo isso faz sentido pra você, considere se ficar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.